Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que vocês estão vendo o vídeo. A nossa aula hoje é sobre as doenças causadas por nematódios, que também são chamados de asqueumintos. Então, primeiro, as caridíase, que é causada pela lombriga, né? Então, é uma verminose causada por um parasita chamado Ascaris lumbricoides. É a verminose intestinal humana mais disseminada no mundo. A contaminação acontece quando ocorre a ingestão dos ovos do parasita, que pode ser encontrados no solo, na água, ou alimentos contaminados por fezes humanas. E é o único reservatório, aliás, é o homem. Quer dizer que só tem o homem como hospedeiro, né? Se os ovos encontram um meio favorável, podem contaminar durante vários anos. Então, aqui estão as lombrigas, né? E o ciclo das caridíase. Então, a ingestão de água ou alimentos, né, com frutas e verduras contaminados, podem introduzir ovos de lombriga no tubo digestório humano. Então, no intestino delgado, cada ovo se rompe e libera uma larva. Cada larva penetra no revestimento intestinal e cai na corrente sanguínea. E através do sangue ele vai migrar, atingindo o fígado, o coração e os pulmões, onde sofre algumas mudanças de cutícula, quer dizer, a cutícula da lombriga, né? E aumenta de tamanho. Permanece nos alvéolos pulmonares, lembrando que os alvéolos são aquelas terminações onde ocorre a troca, né, de oxigênio por gás carbônico no pulmão, podendo causar sintomas semelhantes ao de uma pneumonia. Ao abandonar os alvéolos, passam para os brônquios, para a traqueia, laringe, onde provocam tosse com movimento que executa e faringe. Tem criança que até vomita, daí quando eles estão na laringe, né, eles podem até sair. Então, aqui está o ciclo, né, a reprodução sexuada é dentro do organismo humano, e nas fezes a gente encontra, então, os ovos, né? Os ovos podem contaminar os alimentos, a água, o solo, né? Então, vai depender de um saneamento básico para a gente reduzir essa questão de infestação por lombrigas. Em seguida, são deglutidas, quer dizer, engolidas novamente, né? Depois estão na faringe, a pessoa pode eliminar ou engolir e atinge o intestino delgado, onde crescem e se transformam em vermes adultos. Eles podem chegar a ter uns 20, 30 centímetros. Após o acasalamento, a fêmea inicia a liberação dos ovos, cerca de 15 mil por dia. E todo esse ciclo, que começou com a ingestão de ovos até a formação de adultos, dura cerca de 2 meses. Os ovos são eliminados com as fezes, e dentro de cada ovo, dotado de casca protetora, ocorre o desenvolvimento de um embrião, que após algum tempo origina uma larva. E os ovos contidos nas fezes contaminam a água de consumo e os alimentos utilizados pelo homem. Aí começa o ciclo de novo, né? A maioria das infecções é assintomática, quer dizer que não tem, né, não tem sintoma. A larva se libera e vai para o intestino delgado. Penetra a mucosa e por via venosa alcança o fígado, o pulmão, de onde alcança a árvore brônquica. Junto com as secreções respiratórias, são deglutidas e atinge o intestino, onde crescem, chegando ao tamanho adulto. Mas aqui não tem os sintomas. Em várias situações pode surgir sintomas dependendo do órgão atingido. A ascaridíase pode causar dor de barriga, diarreia, náuseas, falta de apetite ou nenhum sintoma. Quando há grande número de vermes, pode haver quadro de obstrução intestinal. A larva pode contaminar as vias respiratórias, fazendo o indivíduo apresentar tosse, catarro com sangue ou crise de asma, se uma larva obstruir o colédoco,
pode haver icterícia obstrutiva. E como se faz o diagnóstico? É feito pelo exame de fezes, onde se encontram os ovos do parasita. Como se trata? Existem remédios específicos, né, para erradicar a larva do organismo humano, todos por via oral. São os vermífugos, né? E como se previne? Através de medidas de saneamento básico. Então, é necessário também fazer o tratamento de todos os portadores da doença. A ascaridíase está mais presente em países de clima tropical e subtropical. E as más condições de higiene e a utilização das fezes como adubo contribuem para a prevalência dessa verminose nos países de terceiro mundo. Saneamento básico é importante também, né? Bom, ancilostomíase, que também é chamada de amarelão. A ancilostomose é uma eumintíase, euminto é o verme, né? Que pode ser causada pelo Ancylostoma duodenale ou pelo Necator americanus. Ambos são vermes nemateumintes, antigamente eram chamados de asqueumintes, de pequenas dimensões, medindo entre 1 e 1,5 cm. A doença pode também ser conhecida popularmente como amarelão, a doença do Jeca Tatu, o mal da terra, anemia dos mineiros, opilação, e ainda tem outros nomes. Não sei se vocês já ouviram a história do Jeca Tatu, que era um agricultor, que aí ele ficou doente e tal, e foi para o médico, aí o médico falou para ele que ele tem que usar sapatos. Aí quando, né, porque o amarelão, a larva entra pela pele do pé. E aí o Jeca Tatu chegou em casa, comprou sapato para ele e para todos os animais que ele tinha lá no sítio dele. É uma história que a criançada gosta. Bom, as pessoas portadoras dessa verminose são pálidas, com a pele amarelada, daí vem o nome amarelão, pois os vermes vivem no intestino delgado e com suas placas cortantes ou os dentes rasgam as paredes intestinais, sugam o sangue e provocam hemorragias e anemia. A pessoa se contagia ao manter contato com o solo contaminado por dejetos. As larvas filarioides penetram ativamente através da pele, geralmente pelo pé, né? E, quando ingeridas, podem penetrar através da mucosa. As larvas têm origem nos ovos eliminados pelo homem. Aqui a gente tem o Ancylostoma duodenale, então ele tem essa boca grande aqui, né? A parte anterior aqui com essa boca, com uns dentículos, né? Que dilaceram a nossa pele. O ciclo de vida. Os vermes adultos vivem no intestino delgado do homem. Depois do acasalamento, quer dizer, o acasalamento é dentro do intestino, né, do homem. Os ovos são expulsos com as fezes. A fêmea do Ancylostoma duodenale põe até 30.000 ovos por dia, enquanto que a do Necator americanus põe 9.000. Encontrando condições favoráveis no calor e umidade, né, porque a pele desses vermes é bem sensível, torna-se embrionados, quer dizer que já tem um maior número de células, 24 horas depois da expulsão. A larva assim originada denomina-se rabditoide. Abandona a casca do ovo, passando a ter vida livre no solo. Depois de uma semana, em média, transforma-se numa larva que pode penetrar através da pele do homem, denominada larva filarioide infestante. Quando os indivíduos andam descalços nessas áreas, as larvas filarioides penetram na pele, migram para os capilares linfáticos da derme e, em seguida, passam para os capilares sanguíneos e são levados pela circulação até o coração e, finalmente, aos pulmões. Depois perfuram os capilares pulmonares e a parede dos alvéolos, migram pelos bronquíolos e chegam à faringe. Em seguida, descem pelo esôfago e alcançam o intestino delgado, onde se tornam adultos.
Outra contaminação é pela larva filarioide encistada, quer dizer, já tem forma de cisto. Pode ocorrer o encistamento da larva no solo, a qual, se é ingerida oralmente, alcança o estado adulto no intestino delgado, sem percorrer os caminhos descritos anteriormente. E o ciclo de vida detalhado, quer dizer, um resuminho, né? Então, as larvas penetram ativamente através da pele, atingem a circulação e executam uma viagem semelhante àquela realizada pelas larvas da lombriga, migrando do coração para os alvéolos pulmonares. Dos alvéolos seguem para os brônquios, traqueia, laringe, faringe, esôfago, estômago e intestino delgado, local em que se transformam em adultos. E após acasalamento no intestino, as fêmeas iniciam a postura dos ovos, que misturados às fezes são eliminados para o solo. Ixi, errei aqui. Queria arrumar, depois eu conserto. A diferença em relação às caridíase é que, nesse caso, os ovos eclodem no solo e liberam uma larva. Então, tá aqui o ciclo. Então, em solos úmidos e sombrios, as larvas permanecem vivas e se alimentam. Sofrem muda na cutícula durante esse período. Então, essa larva, né, que penetra pela pele, vai pelo sangue até coração, pulmão, traqueia, esôfago, estômago, intestino, e os ovos saem pelas fezes e volta todo o ciclo novamente, podendo infectar muitas pessoas, né? Os sintomas: no local da penetração das larvas filarioides, ocorre uma reação inflamatória pruriginosa, quer dizer, dá um prurido, né? Uma coceira ali no local. No decurso, podem ser observada tosse ou até pneumonia, que é a passagem das larvas pelos pulmões. Em seguida, surgem perturbações intestinais que se manifestam por cólicas, náuseas e hemorragias, decorrente da ação espoliadora dos dentes ou placas cortantes existentes na boca desses vermes. Essas hemorragias podem durar muito tempo, levando o indivíduo a uma anemia intensa, o que agrava mais o quadro. Poderão ocorrer algumas complicações, tal como caquexia, que é a desnutrição profunda, anemorreia, que é a ausência de menstruação, partos com o feto morto e, em crianças, transtornos no crescimento. A prevenção e tratamento. As principais medidas de prevenção consistem na instalação sanitária adequada, ou seja, higiene sanitária, né? Banheiros, evitando assim que os ovos dos vermes contaminem o solo. Uso de calçados, impedindo a penetração das larvas pelos pés. Além do tratamento dos portadores, é necessária uma ampla campanha de educação sanitária. Caso contrário, o homem correrá sempre o risco de adquirir novamente a verminose. A gente, nós, né, que vivemos na cidade, ou próximo à cidade, é muito difícil, né, porque nas cidades já tem saneamento básico, então ninguém usa, assim, né, os banheiros que eram mais corriqueiros antigamente, né, e tinha muita gente também fazia, assim, cocô no chão mesmo, então era bem, bem ruim. Então, hoje em dia, então, é só se prevenir, né, tomando um vermífugo a cada 6 meses, que a gente fica livre de todos esses vermes aí. No tratamento dos doentes, o remédio clássico é o befênio. Também são eficazes o pirantel, mebendazol e o tiabendazol. A outra doença, filariose, é uma doença parasitária causada pelo verme, né? Transmitida através da picada de inseto. Ela também é conhecida por filariose linfática, ou chamada de elefantíase.
É reconhecida como uma doença tropical, ou seja, típica das regiões tropicais e subtropicais do planeta. No Brasil, a cidade de Recife possui o maior número de casos de doentes do país. A doença também já foi notificada nos estados do Amazonas, Alagoas, Bahia, Maranhão, Pará e Santa Catarina. A transmissão da filariose é causada por várias espécies de vermes. No Brasil, o principal causador da doença é o nematóide Wuchereria bancroft. A transmissão não ocorre de pessoa para pessoa, é necessário um vetor, o qual pode ser um mosquito ou uma mosca. E o vetor mais conhecido no Brasil é o Culex. Nome científico, né? Culex quiquefasciatus, que é um pernilongo, ou também chamado muriçoca. Também são vetores da doença a crisomia, que é a mosca varejeira, e algumas espécies do mosquito anófeles, infectados pelas larvas do verme. Quando ocorre a picada do mosquito fêmea, vamos deixar bem claro, só a fêmea que transmite, tá? As larvas penetram na pele e migram até os linfonodos, onde ficam até chegar à fase adulta. Ao atingir a sua maturidade, os vermes adultos já diferenciados em machos e fêmeas irão originar microfilárias, as quais também habitarão a corrente sanguínea. O mosquito se contamina ao picar as pessoas infectadas, iniciando um novo ciclo de transmissão. Então, aqui está o ciclo, né? O mosquito aqui, quando ele pica a pessoa, porque ele é hematófago, ele vai, né, procurar sangue e se contamina e pode novamente passar, então, isso para a própria pessoa, para outras pessoas, né? Os sintomas da filariose. Em alguns casos, a filariose é sintomática, ou seja, não apresenta sintomas. E quando eles surgem, são inchaço na virilha, febre, aumento de tamanho do membro afetado, dores musculares, mal-estar, dor de cabeça, presença de gordura na urina. Então, aqui temos uma pessoa, até uma foto horrível de se ver, né? Mas essa é a verdade, e é chamado de elefantíase porque, né, os pés ficam inchados, assim, parecendo pata de elefante mesmo. Então, como os vermes vivem nos vasos linfáticos da pessoa infectada, eles bloqueiam e afetam a circulação. Tal situação leva ao inchaço dos membros, mamas e testículos. E em casos mais avançados, pode ocorrer deformação dos membros. Por isso, a doença também é conhecida como elefantíase, pois os membros inferiores inchados se assemelham a uma pata de elefante. O tratamento da filariose, quando descoberta no início, a filariose tem cura, e o tratamento consiste no uso de medicamentos prescritos pelo médico. O medicamento destrói grande parte das microfilárias presentes no sangue. E em casos mais avançados, não é possível a cura da doença. Entretanto, o tratamento é fundamental para evitar a proliferação dos vermes e, consequentemente, inchaços e deformações. Como se prevenir? A melhor forma de prevenção da filariose é interromper a sua transmissão. Assim, deve-se evitar o contato com o mosquito transmissor da doença através do uso de mosquiteiros e repelentes, instalação de telas em portas e janelas das casas e evitar a exposição prolongada em áreas de risco de contaminação. O tratamento das pessoas doentes também é fundamental para evitar novas transmissões, interrompendo o ciclo de transmissão da doença. A oxiurose é a última doença, também conhecida como enterobiose, enterobíase, oxiuríase, e é uma verminose que atinge o mundo todo e é causada pelo nematóide Enteróbios vermiculares, a partir da eliminação dos ovos pela fêmea. Esses vermes podem ser chamados de oxiuros.
Tendo como origem o continente africano, acredita-se que sua dispersão ocorreu a partir das migrações de pessoas entre os continentes. A transmissão, existem 3 formas diferentes de transmissão dessa doença. A transmissão de forma direta, quando a pessoa leva o parasita do ânus até a boca. Ou seja, quando surge coceira na região anal, acontece mais com crianças, né? E a pessoa leva a mão ao local e depois não lava as mãos adequadamente. Então, isso é a transmissão direta, então. A transmissão de forma indireta é quando a água ou o alimento ingerido estão infectados. Ou ainda quando uma pessoa que está com os ovos do verme na mão cumprimenta outra pessoa. Além disso, em locais em que o saneamento básico é precário ou que existe pouca higiene, os ovos podem ser encontrados nas roupas, aumentando também essa forma de transmissão. E a transmissão por retroinfestação é quando as larvas eclodem da região anal e migram para o seco, que é a outra parte do intestino, né? Contribuindo assim para que o ciclo reinicie no organismo da própria pessoa. Então, está aqui o ciclo, né? São os vermes bem pequenos, cerca de 1 centímetro, mais ou menos, também, né? A reprodução sexuada se dá no corpo da pessoa, aí libera os ovos e volta toda aquela mesma história. Então, a larvinha aqui, o ovo, larva e adulto. Pode perceber que a fêmea, nesse caso, a fêmea está aqui, também é maior do que o macho. O enteróbios vermiculares apresenta um ciclo biológico que tem início na ingestão do ovo pela pessoa. Ao ser ingerido, segue até o intestino delgado. Quando alocados no órgão, as larvas eclodem e seguem para o seco, local utilizado para a reprodução. As larvas podem ter de 2 a 13 milímetros de comprimento, nem chegam a 1 centímetro, né? Quando adultas, sendo que o macho é sempre maior que a fêmea. Após a reprodução das larvas, o macho é eliminado nas fezes. Já as fêmeas migram para a região perianal e morrem logo após colocarem os ovos. Todo o ciclo do oxiuro dura aproximadamente 40 dias. Os sintomas da oxiurose, por atingir a região intestinal, tem-se como sintoma mais comum a coceira anal, especialmente no período noturno, pois é quando os vermes se movimentam entre o intestino e a região genital. Outros sintomas também são comuns, como dor de barriga, vômito, diarreia, enjoo, cólicas intestinais, sangue nas fezes. E no caso das mulheres, é possível surgimento de vaginites devido à proximidade da vagina com o ânus. E encerramos a nossa aula, interrompendo o compartilhamento e encerrando a gravação. Obrigada, alunos!